Tudo bom, meus queridos? Nós vamos falar hoje sobre o artigo 135. Nós vamos falar sobre o crime de omissão de socorro. E esse é o clássico crime que a gente chama de crime omissivo próprio, onde eu tenho um próprio tipo penal que prevê a conduta negativa, ou seja, a conduta omissiva, prevê um deixar de fazer. Sempre quando a gente está falando de crime, sempre quando a gente está falando de fato típico, para que haja uma tipicidade, eu preciso de uma conduta. Essa conduta ela pode ser positiva, ou seja, um agir, uma ação, tá certo? Ou pode ser uma conduta omissiva, um deixar de fazer alguma coisa. E sempre quando a gente fala de crimes omissivos próprios, o primeiro exemplo que vem à cabeça é exatamente o crime de omissão de socorro, tá certo? Previsto lá no artigo 135. Eu vou jogar para nós aqui o dispositivo na tela e aí nós vamos fazer algumas considerações na sequência, tá certo? Bom, vamos lá. Aqui nós estamos com o Código Penal, tá, gente? O artigo 135 do Código Penal. E aí a gente observa o artigo 135 dizendo o seguinte: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nestes casos, socorro das autoridades públicas. Bom, vamos esmiuçar esse dispositivo. Primeiro, a gente tem como um verbo aqui um deixar, né? Deixar de prestar assistência. Então aqui eu só pratico esse fato se eu não fizer nada. Se eu fizer atrasado, se eu socorrer com atraso, se eu socorrer depois da hora que deveria socorrer, se eu socorrer de maneira equivocada, nada disso poderia se enquadrar no crime de omissão de socorro. Porque o crime de omissão de socorro, a previsão legal, a previsão expressa é deixar de prestar assistência, tá certo? Prestar assistência atrasada, a gente sabe que pode gerar efeitos drásticos também, assim como deixar de prestar assistência. Mas eu não tenho essa previsão. Atraso no atendimento, atender de maneira equivocada, de maneira errada. Eu posso até discutir outros tipos penais, mas o crime de omissão de socorro é só quando o sujeito deixa de agir, quando ele deixa de fazer algo, tá certo? Bom, seguindo em frente, é importante também a gente verificar o seguinte: o agente deve agir pelo que a gente chama de dever de solidariedade, não que ele seja garantidor, tá? Os garantidores não respondem pelo artigo 135. Quem é garantidor, ele responde pelo crime comissivo por omissão. Por exemplo, se um médico que está de plantão naquele momento deixa de atender uma pessoa que era da função dele atender, ele como socorrista, o médico socorrista, ele tinha que atender a pessoa lá no hospital e ele deixa de atender porque, por exemplo, que ele escolhe sair para fazer um lanche, ou que ele escolhe naquele momento descansar, ou ele escolhe naquele momento, por exemplo, mexer no celular e falar, olha, eu vou conversar no telefone primeiro, depois eu vejo o que acontece aí, e ele deixa de atender, ele responde pelo resultado, tá certo? A título de dolo ou de culpa. Isso vai ter que ser verificado no caso concreto. Se, por exemplo, se a pessoa teve um agravamento da situação de saúde, nós estamos falando que de lesões corporais, né? E aí vai verificar se essa foi a intenção, por exemplo, do médico, se era agravar aquele estado de saúde, ou se ele simplesmente agiu de maneira imprudente, negligente ou imperita e acabou ocasionando o resultado. Vamos supor que por falta do atendimento, fica caracterizado que exatamente a falta do atendimento foi a causa da morte da vítima, por exemplo. O que aconteceria? O médico responderia por homicídio, a título de dolo ou a título de culpa. Você teria que apurar no caso concreto se a intenção do médico foi matar e por isso deixou de socorrer, ou se a intenção dele foi, por exemplo, de simplesmente achou, ele avaliou mal a situação, imaginou que não tinha problema esperar um pouco, não tinha problema ele não prestar aquele atendimento, e aí ele avaliou mal a situação, faltou com cuidado, que geraria o resultado a título de culpa, tá certo? Bom, então, gente, esse crime do artigo 135, ele não se aplica aos garantidores.
A mãe que deixa de alimentar o filho não se enquadra aqui, tá certo? O médico que deixa de atender quem ele deveria atender naquele momento, porque ele estaria de serviço no pronto-socorro. O bombeiro que deixa de agir acaba ocasionando resultado. E esses são garantidores. Esses estão lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá certo? Esses garantidores, eles respondem pelo resultado. Aqui é para quem não é garantidor. Você está vendo uma pessoa ali ferida, está vendo uma criança abandonada, por exemplo, sem condição de se defender dos riscos do abandono, e aí você simplesmente cruza os braços, mas você não é o pai, você não é o médico, você não é o bombeiro, você não é uma autoridade habilitada para impedir os riscos inerentes àquela situação, tá certo? Então, para quem não é garantidor, sim, responde pelo artigo 135 por um dever, que é um dever coletivo de solidariedade, tá certo? Bom, olha só, outra coisa que é importante a gente falar, quando está dizendo aqui, quando possível fazer sem risco pessoal. Olha, se você, para socorrer uma pessoa que está gravemente ferida, você iria expor a um risco pessoal, a lei compreende que você não haja nessas situações. Você não tem o dever legal de enfrentar o perigo, principalmente se você não é um garantidor, se você não é um bombeiro, se você não é um policial, tá certo? E aí, se a pessoa percebe, eu para salvar aquela pessoa que está em desamparo, que está no iminente perigo de vida, por exemplo, eu vou me expor a perigo também, você pode escolher, por exemplo, não socorrer. Se socorrer, tudo bem, tudo certo. Mas se você não socorrer nessas situações, o Estado não vai te punir pelo crime de omissão de socorro. Só vai poder te punir quando você puder fazer sem risco pessoal, ok? E aí tem ainda mais um conceito que é importante, quando a gente fala assim de criança abandonada ou extraviada, a gente vê bem a redação, né, do nosso legislador lá de 1940 mesmo, né? Bom, olha só, gente, não existe criança extraviada, tá certo? Porque extravia é encomenda, né? Mas aí se a gente parar para pensar lá que em 1940 crianças e mulheres eram praticamente acessórios do homem, né? Tinha o chefe de família e a criança ou a mulher eram acessórios, tinha o mesmo CPF do pai, por exemplo, né? O mesmo CPF do marido, a esposa. Então esse extraviada é um tratamento ainda dado antes, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratava realmente a criança como sendo mais um objeto, tá certo? Um acessório ao adulto, né? Então aqui a gente vai entender criança abandonada, criança perdida, ok? É isso que o legislador quis dizer aqui para nós. E aí o que é criança, né? Criança, o conceito de criança está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que define criança como sendo quem é menor do que 12 anos. Ou seja, 12 anos incompletos. Completou 12 anos, deixa de ser criança e passa a ser adolescente. Não que eu não possa praticar um crime de omissão de socorro contra, por exemplo, um adolescente. Claro que posso, mas não pelo fato dele estar abandonado, ok? E sim se ele tiver nas outras hipóteses previstas no tipo penal. Por exemplo, se ele tiver como uma pessoa inválida ou ferida, aí pode ser qualquer idade, né? Se tiver o desamparo em grave e iminente perigo, e nesse caso também, o agente ele pode socorrer ou, alternativamente, ele pode pedir socorro à autoridade pública. Mas é qualquer autoridade pública? Bom, o que a doutrina vem dizendo e a jurisprudência também vem dizendo é que não é qualquer autoridade pública. Por exemplo, um promotor de justiça, um juiz de direito, é uma autoridade pública. No entanto, não é esse tipo de autoridade que é a que está prevista especialmente no artigo 135, tá certo? O artigo 135, nós estamos falando aqui de um crime da periclitação da vida e da saúde. Nós continuamos aqui nos crimes da periclitação da vida e da saúde. Então, o objetivo aqui é, sem dúvida nenhuma, você fazer o contato com aquela autoridade que é capaz de impedir ou fazer cessar aquele perigo. Por exemplo, um bombeiro, por exemplo, um policial, por exemplo, o SAMU, ok? Ou seja, é aquela autoridade pública que, no presente caso,
faz com que se reduza ou que se cesse o perigo. Lembrando que nós estamos num crime da periclitação da vida à saúde. Ou seja, este é um crime de perigo. E, obviamente, um crime de perigo concreto. Eu tenho que comprovar efetivamente que houve esse perigo para se falar em crime de omissão de socorro. Beleza? Bom, a pena dele é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. E o parágrafo único, ele traz para nós uma causa de aumento de pena, né? Uma majorante. A pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave. Lembrando que quando o código fala grave, ele está querendo dizer graves ou gravíssimas. Ou seja, tanto aquelas hipóteses do artigo 129, parágrafo 1º, que são as graves, quanto as gravíssimas, que são as do parágrafo 2º. Então, o artigo 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º trazem para nós quais são as lesões graves e gravíssimas. Se eu tiver como resultado inerente àquele abandono, né? Não é nem um abandono, uma omissão, né? Um deixar de socorrer, né? Se eu tenho como resultado lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, e obviamente aqui o agente não quer esse resultado, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ele simplesmente quer se omitir, ele quer deixar de socorrer, tá certo? E ele não é garantidor, ok? Bom, ele deixou de socorrer, e por conta dele ter deixado de socorrer, a situação evoluiu para uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, o agente vai ter a pena do caput, ou seja, de 1 a 6 meses, aumentada da metade na forma do parágrafo único. E se resulta por exemplo, morte obviamente não pretendida, a gente deixou de socorrer e acabou resultando a morte daquela vítima. Nós estamos falando de pena triplicada, ou seja, eu pego a pena de 1 a 6 meses e triplico ela, fica a pena de 3 meses a 1 ano e 6 meses, ok? Senhores, esse, como eu disse para vocês, é o clássico crime omissivo próprio, tá certo? Porque o próprio tipo penal, ele prevê um deixar de fazer algo, beleza? E é um tipo penal que o que é importante, principalmente quando a gente fala de concurso público, principalmente quando a gente fala de prova da OAB, as pegadinhas estão sempre no seguinte sentido. Às vezes você verifica um caso contando que uma pessoa deixou de socorrer, se omitiu no socorro, mas aí ela era garantidora. E aí, se ela era garantidora, eu esqueço o artigo 135 e responsabilizo o agente pelo resultado previsto no Código Penal em outro crime, que é um crime comissivo. Aí eu vou ter o chamado crime comissivo por omissão. Tá certo? Por exemplo, a mãe que deixa de alimentar o filho desejando matá-lo, ela não vai responder por omissão de socorro. Né? Ela vai responder por homicídio doloso. Tá? O médico que prefere, por exemplo, dar uma saída para fazer um lanche quando tem uma situação de emergência, alguém está morrendo. E ele fala assim, não, ele olhou assim e falou assim, não é possível, vai aguentar eu voltar aqui, eu volto, vai aguentar esperar eu voltar e vai dar tudo certo. Ou seja, ele avalia mal a situação. E aí, por conta dele não ter prestado esse atendimento, a vítima morre. Olha, ele vai responder por homicídio. Nesse caso, homicídio culposo, ele avaliou mal a situação, né? Não tem dolo aqui, o agente não quis o resultado ou assumiu os riscos aceitando a sua ocorrência. Ele simplesmente avaliou mal, agiu com ausência de cuidado e seria responsabilizado, sem dúvida nenhuma, a título de culpa. Beleza, gente? Bom, nós vamos fazer, na sequência, nós vamos fazer uma classificação desse crime. Só lembrando que o objeto jurídico aqui ainda continua sendo vida, saúde ou integridade corporal. Esse é o objeto jurídico, é o bem juridicamente protegido por esse tipo penal. Esse tipo penal existe para proteger vida, integridade corporal ou saúde. Beleza? E nós vamos ter como objeto material a criança abandonada, a pessoa inválida ou ferida, a pessoa em grave desamparo, ou seja, a pessoa contra a qual recai a conduta é exatamente aquela pessoa que é o objeto material deste crime.
Lembrando, gente, que esse crime aqui, eu cometo esse crime de omissão de socorro quando quem colocou essa vítima em perigo foi outra pessoa, foi um terceiro, ou foi ela própria, por exemplo, ou uma situação de caso fortuito ou força maior. Não foi eu que coloquei ela em perigo e depois me omiti de socorrer, porque senão eu não me omiti, eu agi para colocá-la em perigo e eu vou responder pela minha ação, tá certo? Então, olha só, aqui a pessoa foi colocada em perigo por um terceiro, ou ela mesma se colocou em perigo, ou ocorreu um acidente e ninguém tem culpa dela estar em perigo, mas eu terei responsabilidade se eu deixar ela permanecer em perigo de acordo com o meu dever de solidariedade, tá certo? Aqui, o bem jurídico protegido, sem dúvida nenhuma, é vida, saúde e integridade corporal, mas no que diz respeito para a gente, ao dever de solidariedade, beleza? Bom, seguindo em frente, nós vamos fazer então a classificação deste crime. A classificação deste crime, e aí sempre é importante, quando a gente fala de classificação, é sempre importante você ficar de olho no tipo penal. Foca no artigo 135. Se você tiver com ele na sua frente, você consegue classificar ele com muita facilidade. Beleza? Bom, fazendo a classificação desse dispositivo, o que a gente observa, né? Nós estamos diante de um crime comum, tanto no que se refere ao sujeito ativo, quanto... não, esse é um crime comum no que se refere ao sujeito ativo, claramente. Mas ele é um crime próprio no que se refere ao sujeito passivo. Por que ele é um crime próprio no que se refere ao sujeito passivo? Quem que pode ser vítima desse crime? Né? A criança abandonada, a pessoa ferida, a pessoa em grave desamparo, tá certo? Ou seja, ele é um crime comum no que se refere ao sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar, não pode ser o garantidor, tá certo? E é um crime próprio no que se refere ao sujeito passivo. Por quê? Porque eu preciso que seja uma criança abandonada, né? Uma pessoa inválida, ou pessoa ferida, ou pessoa em desamparo, em grave iminente perigo, ou seja, é exigido uma qualidade específica para o agente, para a vítima ser vítima, exatamente deste tipo penal, tá certo? Bom, seguindo em frente, esse é um crime, como nós já falamos, um crime de perigo concreto, tá certo? Devendo ser demonstrado que a omissão do agente trouxe efetivamente uma situação de perigo para a vítima. Ele é um crime doloso, tá certo? Não tem forma culposa prevista aqui em lugar nenhum, tá? Não, é um crime doloso, é um crime instantâneo, é no momento em que eu deixo de socorrer, quando que eu deveria socorrer, é que eu estou em flagrante delito, tá certo? Então, crime instantâneo, jogando o tipo penal na tela aí para facilitar a nossa vida. Ele é um crime de forma livre, qualquer forma que eu me omitir, eu estaria praticando esse delito, né? Qualquer forma que eu omitir, qualquer forma que eu deixar de agir, estaria configurado o delito. É um crime monossubjetivo, ou seja, de concurso eventual de pessoas. Pode ser que eu tenha duas pessoas se omitindo de socorrer, pode ser que eu tenha uma única pessoa se omitindo de socorrer. Ele é um crime omissivo próprio, né, como nós já falamos no início, e ele é um crime que, em regra, não deixa vestígios, tá certo? Ele é um crime transeunte. Também, como todo crime omissivo próprio, é impossível fracionar o intercrimes, tá? Todo crime omissivo próprio, ele é unissubsistente, tá certo? Ele é um crime unissubsistente. Não é possível fracionar o intercrimes e também não é possível falar em tentativa. Não existe tentativa de omissão de socorro. Não existe tentativa de crimes omissivos próprios, ok? Senhores, essa é a base mesmo do crime do artigo 135. Nós vamos voltar a falar dele sempre quando a gente falar de omissão própria, omissão imprópria, tá certo? Espero que tenha ficado esclarecido para vocês.